me close. I wanna hear your heartbeat. I wanna feel your breath on my cheek. Pull me in, draw me closer. I wanna hear your heartbeat. I wanna feel your breath on my cheeks. For I know that only you can satisfy me. Olá! Começando mais uma semana por aqui. Como é que vocês estão do lado daí? Como é que vai ser essa semana pra vocês? Aqui vai ser um pouquinho diferente. Meu marido viajou a trabalho, então eu passarei essa semana sozinha em casa, o que pra mim é esquisito. Mas, né, vamos que vamos. Pelo menos eu vou ter a companhia de vocês aí do outro lado. Tô aqui, gente, olhando pela janela e agradecendo por esse sol que entra, porque tá muito frio. Eu acordei hoje, tava 0 graus, então estou toda empacotada. Hoje tem um live, mas não vai ser uma live que vai durar muito, vai ser metade do tempo, mais ou menos, porque depois eu preciso sair pra resolver umas coisas, vou levar vocês comigo. Então não vai dar pra fazer a live completa e já estou, o quê? Aterrorizada em saber que eu vou ter que sair de casa, porque vai estar frio. Essa noite fez -4, então socorro. Mas ontem de noite eu comecei a ler um livro bem interessante. Ele é distinto dos livros que eu costumo comentar com vocês aqui no canal, mas eu achei uma proposta interessante, que é A Teoria do Alívio, do Octávio Pires. Vou deixar pra vocês o link aqui. Ele tá disponível, por enquanto, apenas em livro físico, mas em breve vai ser também publicado em e-book. E é uma trama que trabalha um romance de formação, só que de uma maneira meio distinta. Não é aquele romance de formação em que você segue uma linha tênue pra conhecer a história do personagem principal, sabe? Conforme o personagem principal vai experimentando algumas questões na vida dele, a gente vai trazendo um pouco do passado dele, vivenciando outras fases da vida que vão, né, acrescentar naquela situação que ele está vivendo no momento. Eu particularmente gosto bastante de romances de formação, eu gosto bastante dessa ideia de trazer um livro em que a gente conhece o personagem em fases distintas da vida dele, e eu tô curiosa pra saber pra onde essas questões vão levar aqui o Otto, que é o protagonista de A Teoria do Alívio. Mas além de ser um romance de formação, ele é um livro também pensado pra gente refletir um pouco sobre algumas questões da vida como um todo. A gente tem um protagonista que é o Otto. Ele é um arquiteto aposentado. Veio de uma família bem humilde, ele sabia que para crescer na vida ele precisaria estudar bastante. Ele foi pro lado ali dos números, né? Porque ele sabia que ganharia mais dinheiro, mas sempre teve um coração ali um pouco voltado para humanas. E agora que ele se aposentou, né, ele tá assim pensando um pouco mais sobre a vida, estudando algumas questões e conhecendo outras pessoas. E é numa dessas que ele vai acabar gerando uma afinidade com a teoria do alívio, que é uma teoria que nos diz sobre como somos influenciados e moldados por coisas que nos dão alívio. Sejam essas coisas uma compra que você faz porque tá todo mundo comprando aquilo e você se sente aliviado em fazer aquela compra, ou uma foto que você posta porque você é elogiado e tá todo mundo te elogiando e você se sentia mal com o seu corpo e de repente você se sente bem com o seu corpo, ou com a profissão que você deseja seguir, que talvez você não vá pra um caminho que realmente era o que seu coração estava pedindo, era o que você queria muito fazer, mas você escolhe um outro lado por ser um lado que você talvez vá apoiar mais as pessoas e você vai se sentir uma pessoa melhor, vai ter esse alívio de saber que você é uma boa pessoa. E ele aborda sobre como grandes corporações se utilizam desse alívio, né, que o ser humano sente para acabar ali guiando massas para determinados pontos, que fazem com que essas corporações acabem gerando mais renda, que faz também com que as pessoas não pensem muito no seu futuro, porque o alívio é uma questão imediata, né? Você sente o alívio naquele momento, então você tá sempre buscando alívio porque é uma sensação que dá e passa e você precisa alimentar essa sensação. Então ele decide criar um canal no YouTube e falar com as pessoas sobre essa teoria dele, assim como eu estou falando com vocês sobre esse livro aqui no YouTube. E aí, quando ele cria esse canal, o negócio estoura, chega em muita gente, é um questionamento muito real, só que obviamente atinge de uma maneira negativa grandes corporações, né? Porque
querendo ou não, sendo o intuito dele ou não, isso faz com que as pessoas reflitam sobre questões pessoais, sobre seus gastos, sobre tudo que estão fazendo na vida e sobre o que estão fazendo porque querem fazer e o que estão fazendo na busca por esse alívio. Então, no primeiro capítulo do livro, a gente tem bastante de conhecer ele, é um capítulo mais extenso porque é focado nessa parte de conhecer o personagem e de então, né, começar a desdobrar aí sobre essas questões que ele está enfrentando e sobre como ele vai ser ali, né, um objeto de embate contra essas grandes corporações. Vocês viram que a gente já começou na pauleira, não é mesmo? Eu vou então já começar a live, tá quase na hora. Antes disso, vou dar uma geral aqui na minha cozinha, gente, que está uma bagunça. Uma questão da minha vida é que eu sou uma pessoa bagunceira que não consegue viver na bagunça, então tente entender, né? Vamos dar uma geral aqui comigo. Ah, vou colocar aqui também uma roupa pra bater. E daí, depois a gente vai para a live. I don't think like that, she says to me. I can't help but feel the subtleties. So if it all expires, I guess the date's not what it seems. But I can't help it, boy, she says to me. I'm not sure I truly gave my best. Made a home but still feel like a guest. And if I've made just one mistake, it's not speaking with my chest. Maybe I'll just cry a little less. The tension, headaches always get to me. Cozinha check, roupa batendo. O drama da bagunceira que adora as coisas organizadas. Mas enfim, nossa, queria muito que todos os dias antes da live desse tempo de eu fazer tudo isso. Às vezes não dá, por quê? Porque eu amo dormir. Mas vamos lá pra live que o povo já tá surtando, né? Já tenho que liberar as coisas e começar. How I feel. Instead of trying to reinvent the wheel. I know I overcomplicate, but simplicity's surreal. It doesn't seem to me too big a deal. I'm sorry if this all feels like a game. Maybe this whole quarantine's to blame. I don't know if you still love me, but I still feel the same. For what it's worth, that's how I feel today. Gente, cheguei em mais ou menos 60% da história. O negócio tá fervendo aqui. Como eu tava falando, o Otto criou esse canal no YouTube e o negócio tomou uma proporção gigantesca, né? Que fez com que grandes corporações viessem atrás dele. E a gente percebe essas grandes corporações não só como empresas, mas como, às vezes, entidades, pessoas, né? E como as pessoas vendem esse alívio, né? E as outras pessoas não percebem. Então, às vezes, vem ali na voz de um falso profeta, às vezes vem na voz de um grande empresário, às vezes vem na voz de um amigo. Essa coisa que gera na gente esse sentimento, mas que é um sentimento passageiro. E eu gostei que agora entraram personagens secundários na trama que são bem interessantes e que estão enriquecendo bastante o contexto da história. Eu gosto muito da gente ter o Otto como um protagonista que ele não é uma pessoa 100% boa, sabe? Ele é uma pessoa que vive a vida, que tá vivenciando fases distintas da vida e a gente tá acompanhando essas fases distintas da vida por um motivo, né? Buscando ali levar essa teoria para outras pessoas num sentido até de missão, assim, de o que a gente vai deixar para as futuras gerações. E a gente tem esses personagens secundários que, né, entram na trama numa tentativa de se aproximar dele. Alguns acabam sendo influenciados pelo seu ponto de vista, mas outros estão ali realmente só querendo tombar a situação inteira.
E eu acho que esses personagens secundários preenchem bastante a história, porque dão pra gente um pouco mais de noção da grandiosidade do que ele está fazendo, porque só ele falando ali, ele mesmo não tem muito essa noção, porque ele está mais preocupado em passar a mensagem, sabe? Ele não tá muito preocupado com o retorno que essa mensagem possa vir a ter para ele está preocupado em passar essa mensagem. E esses personagens secundários dão pra gente a noção da quantidade de pessoas que estão recebendo essa mensagem, de como essa mensagem está sendo recebida por essa quantidade de pessoas. E a gente vê, né, a internet como uma arma realmente de distribuição de informação, porque chega em lugares que ele sequer imaginou que sua mensagem poderia chegar. E obviamente que começam as ideias, né, de se aproximar dele ali com o intuito de calar sua voz, seja de uma maneira criminosa, seja de uma maneira, gosto muito do seu assunto, você não quer se afiliar à minha empresa aqui para falar mais sobre isso. E ele acaba tendo, né, em muitos casos ali a sua vida colocada em risco por conta disso. Então a gente também ganha um pouco de suspense na história, e eu gostei de como o autor também contou esse suspense pra gente, porque ele inicia, é muito interessante porque são poucos capítulos, são 6 ou 7 capítulos, e cada capítulo tem tamanhos distintos porque é pra contar uma situação. E aí ele já começa contando pra gente o que é essa situação, e a partir de então ele conta o desdobramento que deu-se essa situação, né? Eu gosto muito disso, de já saber o que aconteceu e caminhando para descobrir como isso aconteceu. Então esse é um tipo de narrativa que eu acho interessante, e no primeiro capítulo a gente tem uma narrativa focada um pouco mais no introspectivo, né? Nele contando sua própria história, nele explicando as coisas, e nesses outros, apesar dele ser, né, ele, entre aspas, porque é narrado em terceira pessoa, é um narrador de presente que tá contando pra gente a história dele, mas passando um pouco pela ótica dele. Nesses outros capítulos a gente já tem essa presença das outras pessoas, um pouco mais de diálogo e um pouco mais de ali compreensão sobre tudo que tá se passando ao longo da história. Então, eu tô sentindo que tá chegando aí uma treta gigantesca, e vamos ver como é que isso vai se desenrolar. Bom, depois de um almoço rápido, bora comigo que eu falei que eu tinha que sair. Eu fiz uma consulta médica semana passada por telefone, e aí a médica deixou a receita do que eu preciso tomar no consultório. Então eu tenho que ir lá no consultório pra pegar a receita pra poder comprar o remédio. E é isso que eu vou fazer hoje, ainda bem que subiu um pouquinho a temperatura, está 11 graus. Não é mesmo? Mas bora lá comigo. Mas antes de ir, um close no look do dia, que eu sei que vocês amam. Bem basiquinha, bem CEO de MEI, entendeu? Dona e proprietária da própria empresa. Bora! Baby, you could keep me going, 'cause you've been everywhere. Let me take up all the love you're showing. I need it more than air. And you know that I've been suffocating. You could be the one to help, but my issues are nauseating. I don't wanna bring you down. I just wanna be free from the freak and feel love for the first time. I just wanna love something about me, see something to open my eyes. Don't wanna be the only one with the house key, have something I'm proud of. I wish we were living in my dreams, 'cause in another world you'll come with me, and we'd be out of sight, out of mind. Drop your windows down with your hand in mine. Out of sight, out of mind, out of sight, out of mind, out of mind. Out of sight, out of mind. Drop your windows down, we could take our time. Out of sight, out of mind, out of sight, out of mind, out of mind. Out of sight, out of mind. Drop your windows down, we could take our time. Baby, you could keep me happy, but you've been on the road. Oh, I've never needed love so badly. I'm feeling so alone. And you know that I've been often dreaming of having you around. But my life is so complicated. I don't wanna bring you Gente, olha essa Golden Light.
Vim no retiro, aproveitei que eu fui lá no médico, peguei já a receita, marquei minha próxima consulta. Aí como o retiro tava aí na minha lista de lugares pra passar, aproveitei e vim aqui pra terminar de ler A Teoria do Alívio. Passei no Starbucks e comprei um café, porque, né, é sobre isso. E tô aqui. Tá frio, aí eu procurei um banco no sol, porque eu sou esperta. E o parque tá com a galerinha aqui, aproveitando. Essa hora é sempre, ó, vai dar 5 da tarde. Sempre é uma hora que tem muito pai com os filhos, idoso passeando, porque, sabe, a temperatura tá um pouco mais amena, tem sol ainda. A galera já saiu da siesta, então tem uma galerinha brincando aqui de correr. E eu vou terminar meu livro. Dignamente indo embora, porque neste momento até o sol tá frio, entendeu? Então é hora de partir. Out of sight, out of mind, out of sight, out of mind, out of mind, out of sight, out of mind. Driving windows down, we can take our time. Out of sight, out of mind, out of sight, out of mind, out of mind. Home sweet home. Cheguei. Passei no mercado pra comprar meu leite de amêndoas pra fazer meu latte matutino que tinha acabado. E, gente, acabou que eu concluí lá no parque a leitura. Meu Deus, gente, teve... Logo depois que eu fiz aquele upgrade, lembra que eu cheguei aqui e falei, deu em 60% e fiz um upgrade e tal? Mano, veio um plot gigantesco que mudou toda a concepção da trama, porque trouxe personagens que até então eram secundários para o lugar de protagonista e também trouxe o livro para uma temática mais atual. Uma coisa que eu gostei bastante na história é que o autor, o Octávio, ele conseguiu fazer umas passagens de tempo muito interessantes para mostrar o impacto dessa teoria do alívio que foi tão disseminada pelo Otto. E como eu disse, teve uma grande virada de trama aí, por volta dos 70% da história, onde alguns outros personagens que até então tinham se aparecido, mas tinham ganhado ali, né, não ganhado muito destaque, recebem esse destaque e eles vão precisar enfrentar algumas situações bem complexas. A partir do momento em que a teoria se dissemina muito para o mundo todo, obviamente que mais e mais pessoas vão tentando barrar isso, porque essa teoria vai gerando nas pessoas a consciência não só da forma como eles consomem coisas no geral, produtos, mas também sobre a vida, sabe, sobre a forma como eles vivem. E eu achei bem interessante. Eu gostei da dualidade dos personagens, sabe? Eu sentia que eles tinham uns sentimentos que, ao mesmo tempo em que eram muito numa linha reta, também eram, de certa maneira, controversos. E eu acho que isso engrandeceu a trama no sentido de que a gente não conseguia colocar os personagens numa caixinha específica, sabe? Eles estavam vivenciando experiências diferentes. E esse foi um ponto interessante da história. O autor também vai falar um pouco sobre vícios, sobre a fama, né? O conceito de fama, sobre o quanto a fama é positiva e negativa também, sobre como as pessoas acabam te enxergando ali e te endeusando de uma maneira muito profunda. Isso não é benéfico, porque ninguém, né, tá aqui pra ser endeusado. Tiveram algumas atitudes dos personagens com relação a uma situação que vai aparecer mais pro final da trama, que eu particularmente entendo o debate, sabe? Entendo e acho lógico trazer a questão para a conversa, mas eu particularmente não concordo, então no final eu já tava tipo assim com a menina. Ai, não sei o que eu acho de você. Mas, no geral, eu gostei bastante do livro, porque é aquele tipo de livro que abre muito para o questionamento, para você se questionar, para você olhar para si mesmo, sabe? E perceber esses pontos em que você está sentindo esse alívio, não de uma maneira assim realmente intrínseca em você, mas de uma maneira mais causada por uma pressão social, que eu acho que é muito também do que o autor quis trabalhar ao longo desse livro. E também sobre o quanto você se deixa influenciar pelas pessoas que estão na mídia, o quanto você deixa que a conversa e a voz das pessoas ocupem o lugar da sua conversa e da sua própria voz, porque você acaba disseminando as palavras de outras pessoas. Eu achei isso muito interessante e eu acho que é um livro que, assim, tem um final muito bom, relativamente aberto, chamando para uma próxima história, mas eu sinto que foi um livro muito trabalhado, sabe? O Octávio sabia o que ele queria contar, sabia a forma como ele queria contar essa história. Não é uma história extensa, mas ao mesmo tempo é uma história que você lê na curiosidade, mas parando para pensar sobre vários pontos dela. E ele consegue contar essa história com essa narrativa em terceira pessoa, de maneira que não fique impessoal, mas ao mesmo tempo ela não fica também
tão assim caricata, sabe? É uma história que ela é profunda, mas que é contada nos pontos certos, sabe? Sem esticar demais a trama e acabar se tornando cansativa. Então, eu acho que ele fez um trabalho bem legal, assim. Eu gostei da história, é diferente dos livros que eu costumo apresentar pra vocês, mas foi uma leitura que me fez parar pra pensar em alguns pontos da minha própria carreira, da minha própria vida. E eu acho que é sempre válido quando o livro, né, te faz refletir sobre quem você é. Então eu vou deixar pra vocês o link aqui embaixo. É aquele tipo de livro que você não vai concordar 100% com os personagens, com as atitudes, com, né, tudo que eles estão vivenciando e passando ali, mas você vai conseguir colocar isso na sua vida e eu acho que isso vale a pena. Ele, por enquanto, está disponível apenas em livro físico, em várias livrarias, vou deixar o link de todas aqui embaixo, mas em breve vem o e-book também, então fiquem de olho pra colocar no Kindle de vocês também, se vocês têm preferência por ler em e-book. E o sol já está indo-se embora e o frio está chegando. Louça está aqui rodando em toda a sua glória e eu tô aqui descongelando o meu jantar. É uma sopinha, aí eu coloquei água quente aqui, coloquei uma caneca com água quente em cima pra ela afundar a vasilha, sabe? Ai, gente, as técnicas, não é mesmo? E eu editei já boa parte de vocês, depois fui dar uma geral na casa de fim de dia, aspirar tudo que ontem eu não aspirei, então... Gente, eu nunca vi uma casa pra juntar pó igual a minha casa, e olha que a gente mal abre as janelas no inverno. Mas já dei um jeito aqui em tudo e agora eu vou finalizar o vlog. Eu espero muito que vocês tenham gostado de passar o dia junto comigo, que vocês iniciem essa semana de uma maneira maravilhosa, que seja uma semana muito incrível. Se vocês gostaram, lembra por favor de clicar no joinha, de compartilhar com os amigos, de assistir, postar no stories, me marcar. E para conhecer a teoria do alívio, o link está aqui embaixo, como eu já falei pra vocês. Então, se vocês fizerem a leitura, depois volta aqui pra me contar o que vocês acharam, tá bom? A lava-louça terminou de lavar a louça. Junto com vocês, eu termino o vlog, a lava-louça termina também. É isso, vejo vocês então no próximo vídeo. Um beijo e até lá. Tchau.